E o Internacional que pediu adiamento de uma partida do Campeonato Brasileiro, eu quero te explicar no vídeo de hoje a situação e se o Inter pode ganhar esse tipo de situação junto à CBF. Outra informação que eu quero te trazer também é sobre Bruno Mendes, que tem contratos terminando com o Corinthians no fim da temporada e não renovou o seu contrato. A tendência, inclusive, é de uma não permanência por parte do Corinthians. No vídeo hoje eu quero te trazer mais informações porque aconteceu uma reviravolta nessa negociação do zagueiro uruguaio que estava próximo de fechar com o Flamengo. E outra informação importante também que eu quero te trazer nesse momento, o Inter que treina nessa sexta-feira no CT Parque Gigante, treinou agora às 13h30 da tarde, a primeira atividade antes do confronto contra o Curitiba. Eu quero te trazer aqui mais algumas informações sobre Eduardo Cudê e algumas coisas importantes, alguns bastidores interessantes que ele vem fazendo. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado. Sejam muito bem-vindos aqui com mais informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e fazendo todas essas coisas, tô ajudando que o canal continuar crescendo cada vez mais. E também, sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre vai ficar notificado, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações sobre o Internacional. Como eu te falei anteriormente, nessa sexta-feira o Inter se reapresentou pela primeira vez depois da vitória por 2-1 contra a equipe do Vasco da Gama. O Inter que chegou a Porto Alegre ainda pela essa manhã. E o técnico Eduardo Cudê que nesta tarde praticou a primeira atividade no CT Parque Gigante para o jogo do próximo domingo contra a equipe do Curitiba no estádio Beira-Rio, onde a expectativa é de cerca de 40 mil torcedores, tá? Lembrando que para esse jogo o Cudê não vai ter o zagueiro Gabriel Mercado, que tomou terceiro cartão amarelo, e também o meia esquerda, barra ponta esquerda, enfim, atacante Wanderson, que também tomou terceiro cartão amarelo, tá bom? No treino dessa sexta, foi um treino que foi, como foi um dia após o jogo contra o Vasco, a atividade de hoje, os titulares, os jogadores que atuaram muitos minutos ficaram na academia, né, e correram em volta do campo, enfim, fizeram realmente um trabalho regenerativo, enquanto reservas e jogadores não relacionados, né, ficaram no gramado aí sim, fazendo trabalhos com o técnico Eduardo Cudê, tá bom? A partir de amanhã, no sábado, que é a última atividade que o Cudê vai ter, atividade que também está marcado para as 13h30 da tarde. Aí sim o técnico Eduardo Cudê deve começar a esboçar a escalação com o time que deve ir a campo para esse jogo contra o Bahia, contra o Curitiba, que vem de derrota por 2-1 contra o Santos, tá bom? Mas já passando uma tendência aqui para vocês que realmente deve ser o Nico Hernandes na vaga do Gabriel Mercado, e aí o Nico Hernandes faria uma dupla de zaga com o Vitão, e o Carlos de Pena na vaga do Wanderson, tá? E aí o time ficaria com Rocher, Bustos, Vitão, Nico Hernandes e o René, Johnny Arangues, Alan Patrick, Maurício e Carlos de Pena. Na frente, Enervalência. Essa é a tendência de escalação que o técnico Eduardo poderia colocar a campo, tá bom? Outra informação também importante que eu quero trazer, tá? O Inter pediu o adiamento de uma partida do Campeonato Brasileiro, tá? Para quem não sabe o que está acontecendo, o Inter, principalmente na última data FIFA que teve, que foi no jogo contra o Bahia, jogo que aconteceu na Fonte Nova, e o Inter perdeu por 1-0 aquele jogo. O Inter foi muito prejudicado em uma situação. O fator data FIFA, que por mais que ali o futebol do Campeonato Brasileiro parasse por 10 dias, o Inter, após o fechamento dessa data FIFA, no dia posterior teve o jogo contra o Bahia. E anteriormente, um dia antes, os jogadores do Internacional, como Rocher, Valência, Arangues e Johnny, jogaram com as suas respectivas seleções. O Inter não conseguiu ter nenhum desses 4 jogadores. E o que o Inter quer fazer? Como o Inter foi, não digo prejudicado, na verdade o Inter foi prejudicado com essa data FIFA. Talvez tivesse esses 4 jogadores, o Inter não tivesse tido esse resultado tão negativo, por exemplo, contra o Bahia. Mas a partir de agora, o Inter vai ter mais uma data FIFA que ocorre agora no fim do ano. E é uma data FIFA onde vai acontecer, inclusive, um Brasil e Argentina, diga-se de passagem. E para essa data FIFA, um dia depois de terminar a data FIFA, o Inter tem um confronto contra o Red Bull Bragantino no estádio Beira-Rio. Como todo mundo sabe, esse cálculo de pontos do Internacional está muito bem contado. O Inter tem 9 jogos ainda no Campeonato Brasileiro, onde o Inter espera nessas últimas rodadas fazer no mínimo 8 vitórias. E para o Inter conseguir, né, esses números, conseguir fazer as 8 vitórias, por exemplo, o Inter vai precisar ganhar os jogos dentro do estádio Beira-Rio. Ou seja, jogos como, por exemplo, o do próprio Red Bull Bragantino estão nessa matemática, só que o Inter vai precisar ter o time inteiro.
E como o Inter novamente seria prejudicado com a data FIFA, teria novamente 4 jogadores que não estariam à disposição, o caso Johnny, do Ener Valencia, do Sérgio Rocher e também do Arangues, enfim, esses 4 jogadores que não vão estar à disposição, e ainda pode ter um adendo com o Alan Patrick, que está sendo cogitado na seleção brasileira, então podemos ter até um quinto nome, mas esse ainda não é confirmado. O Inter pediu já a CBF, enviou um ofício à CBF para o adiamento do jogo de Inter e Red Bull Bragantino. O jogo que estaria marcado para um dia seria só postergado por mais 2 dias, ou seja, ele aconteceria 48 horas posteriormente. E aí não influenciaria tanto a rodada do Campeonato Brasileiro e o Inter conseguiria ter os seus jogadores convocados, por exemplo, tá bom? Então é isso que o Inter tá pedindo, mas como todo mundo sabe, a CBF não é muito justa com o Inter, então acho difícil o Inter conseguir esse adiamento, mas é algo que o Inter está lutando nos bastidores, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para vocês, Bruno Mendes, tá? Jogador que tem contrato terminando no fim da temporada, pode assinar pré-contrato, já jogou no Internacional em 2021 e também na temporada passada até o mês de julho. É um jogador que deixou uma certa saudade para alguns torcedores do Internacional, acho que até uma certa maioria, né, tem uma certa saudade do Bruno Mendes. E ele tá com um contrato terminando com o Corinthians, né? O Corinthians tá em um processo de eleição, tá uma baderna dentro dos bastidores, dentro do vestiário, e a tendência é de uma não renovação de contrato. Já algo diferente que a gente vinha pensando, porque a tendência do começo, ainda lá do mês de agosto, é que ele renovasse o seu contrato. Só que a renovação parou de caminhar. Então, inclusive, outros clubes fizeram propostas, como o Flamengo fez uma proposta de 1 milhão por mês por 3 anos de contrato, o Atlético Mineiro fez uma sondagem, o Grêmio também buscou informações sobre o jogador, e o Internacional também fez uma proposta salarial ao Bruno Mendes. É o Bruno Mendes que aqui já disse de maneira pública que foi onde ele mais ficou feliz, foi onde ele mais conseguiu jogar, e realmente foi verdade. Ele fez uma bela dupla de zaga em um certo momento com o Vitão, né? Chegou a fazer dupla de zaga também com o Rodrigo Moledo, né? Principalmente em 2021. Então é um cara assim que se adaptou bem no Internacional, fez uma dupla boa também com o Gabriel Mercado. Então é um jogador que nesse momento, até com o Vitor Cuesta, também fez uma dupla de zaga interessante em 2021. E é um jogador que o Inter mantém um certo interesse e mantém esse nome na pauta, assim como outras possibilidades, como por exemplo o Everton Ribeiro, que também é um nome que o Inter, entre aspas, mantém o interesse, por mais que seja muito difícil. Mas a tendência hoje, tá? Existem duas tendências. A primeira é que realmente o Bruno Mendes vai para o Flamengo, tá? Só que essa é uma contratação que ainda não tem o aval do Tite, porque o Tite ainda tá olhando os zagueiros que ele tem no plantel, né? Tem Léo Pereira, tem Fabrício Bruno, tem o próprio Davi Luiz, tem o Rodrigo Caio, que eles ainda estão vendo se vão renovar o contrato dele ou não. Então essa é uma situação ainda que não tá definida muito por lá. O nome do Bruno Mendes ainda está sendo avaliado internamente pela nova comissão técnica. E a tendência, tá, é de uma contratação e que ele seja jogador do Flamengo. Mas o Inter vai fazer uma nova proposta, obviamente vai depender das eleições, né? Quem que vai ser o novo presidente do Internacional e se mantém, por exemplo, a comissão técnica do Eduardo Cudê. Mas é um atleta que o Inter mantém um certo interesse. E por mais que seja muito difícil essa contratação pela concorrência que o Inter tem contra o Flamengo, o Inter ainda acha que pode vir a conseguir esse jogador. Por mais que seja muito complicado e muito complexa essa negociação pela proposta salarial que já foi feita, por exemplo, pela equipe do Rio de Janeiro, tá bom? Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, não esquece também, grande abraço a todos vocês, valeu, falou e foi!